Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei que hora que esse vídeo está saindo, não sei que hora vocês estão assistindo também. Quem não me conhece, sou o João Pedro, tá? Técnico aqui da GTEC, da unidade de Barueri. E hoje vim mostrar para vocês mais uma tentativa de reparo, tá? Mas antes, se inscrevam no canal aí, ativem o sininho para receber as notificações, curtam o vídeo e comentem, beleza? Vamos lá. Mais um PS3 aí, modelo FAT, tá? Primeira versão console, onde nós temos aí 4 USBs, certo? Esse aqui é o carinha da vez que a gente vai tentar ressuscitar hoje, tá? O defeito dele, por milagre, não é o iLoad, tá? Ele tá com o seguinte sintoma: o console liga, tá? Se mantém ligado e não apresenta vídeo, tá? E o cliente relatou que ele estava ligando e desligando desde o momento do orçamento. Ele chegou pra gente aqui com esse sintoma, tá? O que acontece? Pra quem não sabe, o PS3, assim que você liga ele tem um LED indicando que está tendo atividade no HD. Afinal, o sistema dele fica em um HD SATA, tá? Um HD de notebook. Quando eu ligo o videogame aqui, ó, percebam o seguinte: aqui é o LED indicando que há atividade no HD e o LED do lado é o LED do Wi-Fi. Tá? O LED que indica atividade, ele geralmente pisca na cor laranja, e o Wi-Fi, geralmente quando está conectado, fica na cor verde. Se eu ligo o equipamento, o LED indicando atividade no HD dá uma piscada muito rápida e depois some. Tá? O que isso significa? Que as chances de ser uma falha no conector HDMI ou no CHDMI são baixas, tá? Porque o console ele tem que ligar, né? Tem que fazer a leitura no HD e aí sim ele vai apresentar vídeo, tá? E o que acontece? O cliente relatou que esse console já passou por assistência há alguns anos atrás e fizeram reflow nos dois processadores, tá? De acordo com o cliente, foi um reflow controlado, né? Digo, onde colocaram numa máquina, né? Esquentaram a temperatura certa aí, e o cliente falou que utilizou ele por um bom tempo após ele morrer novamente, tá? Então, vou cruzar os dedos aí para não terem danificado permanentemente nenhum dos dois processadores, tá? Vou fazer a desmontagem e aí a gente volta para ver a situação que a PCB se encontra. Bom, gente, ó, fiz a desmontagem aqui do equipamento, tá? Parece aí que o reflow que fizeram na placa não foi tão controlado assim não, tá? Vou ligar minha lâmpada aqui para ajudar a verificar aí. Logo de cara a gente já percebe o seguinte, né? Esquentaram a placa sem ao menos tirar os termopads que vão em cima aqui dos Nectokins, tá? Olha a bolha que a gente tem aqui, né? Estão extremamente ressecados, com bolha. Processador gráfico, né? A GPU, que é o RSX, já tiraram, né? Fizeram o delete, né? Removeram a chapa IHS e trocaram a pasta térmica central, né? Do DAI. Só que olha a quantidade de fluxo que a gente tem no equipamento, tá? Fluxo de baixa qualidade, ó. Fluxo, tá? A gente não consegue, o celular não vai pegar aí, tá? Mas a gente não consegue nem enxergar as esferas aí dos processadores, tá? De tão escuro que tá a região por causa de fluxo. Pessoal, reflow não é solução, tá? Já cansou de falar isso em vídeo. Deixa eu desligar aqui. Reflow é uma solução temporária, tá? Das duas, uma. Ou a pessoa faz o reflow, vai resolver o problema, só que vai voltar a apresentar o problema, ou a hora que fizer o reflow, vai matar de vez o equipamento, tá? E assim, na minha experiência com videogame, todos os PS3 FAT, modelo 4 USBs aí, até mesmo os modelos com 2 USBs, nunca precisei fazer rebalho. Sempre resolvi trocando aí os tântalos, né? Os Nectokins por tântalos, tá? Isso é só uma questão de análise. A gente, com o osciloscópio, tem que ver se a gente está tendo ripple, né? Por causa de falha em algum Nectokin, tá? Tem toda uma análise envolvida antes de você pensar em fazer rebalho, tá?
Os PS3 que eu já consertei fazendo rebaling foram o Slim e o Super Slim, né? Ou Ultra Slim, que é a última versão que saiu. Agora a Fat, parece até que essa placa não foi feita para fazer rebaling, tá? Por quê? A placa grande, tá? Uma placa bem robusta, certo? Que empena muito fácil, e os processadores também são bem chatinhos aí de fazer a remoção, tá? Então assim, provavelmente só a troca dos Necto15 por Tantalus já resolveria esse problema, tá? Não precisava ter feito reflow, tá? E agora eu vou ter que pensar aqui para ver se eu vou fazer o rebaling, se eu vou primeiro trocar os Necto15 por Tantalus, tá? Porque, gente, para esse videogame morrer de vez aqui é muito fácil, tá? Se eu tentar fazer o rebaling nele, infelizmente, porque ele já, os processadores já passaram, né, por um calor, né, já foram esquentados de maneira errada. Então a chance de matar o equipamento de vez é muito grande, infelizmente, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pré-montar ele, tá? Por quê? Eu quero pré-montar, ligar, e através do osciloscópio eu quero ver se eu estou tendo um ripple no VRM dos processadores, tá? Então vou pré-montar ele e eu volto mostrando esse teste que a gente faz aqui para poder ter uma ideia do causador do problema do console, beleza? Gente, ó, eu pré-montei o videogame aqui, tá? É um teste bem simples que a gente faz, tá? Só que a gente tem que ter ferramenta para isso. No caso a gente utiliza aqui o osciloscópio, tá? Eu configurei ele para modo scan, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, né, referente a como é que a gente detecta um ripple, né, causado por Necto15 já gastos, né? Então vamos lá. Console em standby, tá? Estão vendo aqui, né? A gente tem uma linha bem fina aqui. Ó. O equipamento está em modo scan. No que eu ligo o equipamento, peraí que eu vou ter que tirar a luva aqui. O sensor que não pega a luva. Vamos lá. Liguei ele aqui, ó. E pausei, tá? Vou desligar ele. O barulho que fez aqui foi o cooler que não tá bem preso, tá? O que acontece? Percebam o seguinte, aqui o equipamento em standby. Assim que eu acionei ele, né, onde o VRM acionou, assim que eu liguei o videogame que o VRM acionou, né, gerando a tensão de alimentação dos processadores, tivemos uma constância aqui, certo? Só que olhem a diferença na largura das linhas, tá? Essa daqui, console em standby, console em power on, tá? Essa largura aqui, ó, é o ripple, é o ruído de Necto15 com falha, tá? Porque o ideal seria essa linha ter a mesma espessura que essa daqui, tá? Então a gente tem um ripple no videogame causado aí por falha de Necto15, certo? Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer é trocar todos os Necto15 por Tantalus, tá? Ah, mas por que você não vai fazer o rebaling? Pessoal, esse videogame aqui, fazer rebaling é uma coisa mais complexa, tá? A chance do videogame empenar, da própria PCB da bolha, de um ou os dois processadores darem defeito, né? Até mesmo bolha, qualquer coisa, é muito alta, tá? Ainda mais pelo fato de já ter passado por reflow, ou seja, a placa já foi exposta a um calor, tá? Então eu não posso simplesmente chegar a fazer o rebaling aqui e cruzar os dedos para dar certo. A gente tem que fazer de tudo para não matar a placa do cliente, tá? Se eu trocar o Necto15 por Tantalus e o videogame voltar a funcionar, ele vai passar por uma bateria de teste para ver se ele vai estar apto a ser entregue para o cliente. É lógico que a gente vai lavar essa placa, tentar remover o máximo possível desse fluxo aí de baixa qualidade que deixaram nos processadores, tá? Mas nesse caso aqui em específico, não compensa você fazer o rebaling. O rebaling aqui no caso vai ser a última da última opção,
tá? Eu não vou fazer rebaling aqui antes de primeiramente trocar os nectoquins aí por tanto, até porque por causa desse ripple aí que a gente constatou pelo osciloscópio, tá? Então é o que eu sempre falo, né? Você tem que primeiro analisar, depois você conserta, tá? Não adianta nada você chegar tacando calor em tudo aí achando que vai resolver o problema, não é bem assim. Tem toda uma análise a ser feita antes de você pensar em esquentar a placa, em fazer rebaling e tal. O pessoal tem que tirar da cabeça que tudo é reflow, tudo é rebaling. Ah, o videogame liga e desliga, faz o rebaling. Ah, o videogame liga e não dá vídeo, faz o reflow, faz o rebaling. Ah, eu quero que faz rebaling. Não é assim que funciona não, pessoal. A rebaling é um procedimento muito delicado, tá? Tem que ser feito da melhor maneira possível e tem que ter uma análise envolvida nisso, tá? Antes de você pensar em fazer rebaling, tá? Lógico que tem defeito que é manjado, tá? A placa de vídeo com artefato, erro 43, tem defeito que é manjado, tá? Mas tem defeito que não. E assim, vários defeitos, por assim dizer, né, podem ocasionar o mesmo sintoma, certo? Então, como eu falo, pode ser muita coisa aqui, tá? Então, vou desmontar ele agora novamente. Vou partir para a troca aí dos nectoquins por tântalo, tá? E aí a gente volta para testar, para ver como que vai ficar a situação dessa análise pelo osciloscópio. Se eu vou conseguir corrigir esse ripple e se o videogame vai voltar a fazer a leitura do HD assim que você liga ele e, consequentemente, voltar a funcionar, beleza? Não vou mostrar o processo chatinho, demorado, tá? Mas eu mostro aí como é que vai ficar o serviço após ele estar finalizado, beleza? Bom, gente, ó. Fiz a remoção aqui apenas da tampa dos capacitores nectoquin, tá? E olha o estado aí que eles se encontram, tá? Pra quem não sabe, um capacitor nectoquin aí em boas condições, ele tem que ficar nessa coloração aqui, ó, que é a mais clara aqui do centro. Se ele tivesse todo assim, é porque ele ainda está bom, tá? E é um componente formado por camadas, certo? Então logo de cara, ó, olha esse daqui, ó, a situação que ele se encontra, ó. Esse daqui já era, esse daqui já era, tá? Do outro lado eu removi também, ó, mesma coisa, ó, coloração escura aqui, escuro, ó, aqui, tá? Então todos os nectoquins aí dessa placa foram para o espaço, né? Já estão desgastados. Afinal, a gente está falando de um equipamento aí que já está no mercado há um pouco mais de 10 anos, tá? Então é normal. E o nectoquin é a tecnologia que foi descontinuada, tanto que a partir do PS3 Slim, tá? Já é utilizado capacitores de tântalo, tá? Algumas versões do PS3 Slim, porque o PS3 Slim acho que são 3 ou 4 versões, uma ou outra já ainda utilizava o nectoquin, o restante tântalo, tá? E mesmo vale para PS4, PS5 hoje em dia, até Xbox também, tá? Tudo utiliza, notebook também, tá? Tudo utiliza hoje em dia tântalo ao invés de nectoquin. Por quê? Por causa do desgaste, né, que ele tem com o tempo, beleza? Então agora sim, vou fazer a remoção. Eu só queria mostrar para vocês o estado que eles se encontravam, né, que eles se encontram na verdade, para vocês entenderem que tem a lógica nessa análise que a gente faz utilizando o osciloscópio ou qualquer outro equipamento, tá? Tem uma lógica na análise que a gente faz antes de partir para a tentativa de reparo, tá? Vou fazer a remoção, vou aplicar aí os tântalos e aí a gente volta para ver se esse ripple vai ser corrigido e se o videogame volta a funcionar. Continuação aqui, né, o SPS3 FET. Eu fiz a instalação, tá, dos tântalos, tá? Então, tentei fazer o serviço mais limpo possível, tá? A placa ainda está com fluxo, tá, do reflow. É o reflow controlado aí que a placa passou, tá? Do outro lado aqui também. Fiz aí a instalação, tá? Tive que proteger aqui um setor com fita isolante líquida, tá? Não vou explicar o porquê. Pô, gente, eu também tô dando uns cursos de graça aqui, né? Tem um macete aqui que eu não vou entregar pra ninguém, não. Quem mexe com videogame sabe por que eu fiz isso daqui, beleza? Então, como eu falei, a placa ainda tá suja, tá? Eu vou agora pré-montar pra gente ver se o ripple foi corrigido e se a placa vai voltar a funcionar, ou pelo menos alterar o sintoma, beleza? Vou pré-montar ele aqui, não é nem trocar a pasta térmica, a pasta térmica que o cliente deixou aqui mesmo, tá? Só pré-montar pra gente ver, se der certo, beleza, aí sim a gente parte pra
para higienização, para manutenção preventiva, deixar tudo bonitinho. Beleza? Então a gente já volta com ele pré-montado com o nosso primeiro teste aí. Pré-montei aqui o equipamento, tá? Vou mostrar para vocês a diferença do osciloscópio, né? Referente ao sinal que eu mostrei anteriormente, onde onde é relatado o ripple, né? Causado pelos capacitores Nectokin com defeito, tá? Então vamos lá. Vou tirar a luva aqui, que o sensor aqui ele não pega com a luva. Então vamos lá. Osciloscópio do mesmo modo scan. Tá? Ó. Deixa ele voltar aqui, ó. Eu vou pausar ele para vocês verem. Então vamos lá. Não resolveu o problema do console, tá? Referente ao sintoma que ele estava apresentando, mas o ripple resolveu. Olha a diferença. Se vocês pegarem, né, a parte anterior, onde eu faço o primeiro teste, né, onde vocês veem o ripple, percebam o seguinte, que essa linha, né, que é a linha, esse sinal é mostrado quando o videogame é acionado, em comparação com a linha anterior, né, olha o quão próximo ela já está do standby, referente à largura. Ou seja, o ripple foi sanado, porém o console continua com o mesmo sintoma. Por que vocês acham? Porque fizeram reflow nos processadores, sendo que não era necessário, tá? Eu garanto a vocês que se o cliente não tivesse levado numa assistência onde fizeram reflow e apenas teria sido, e se a gente fizesse apenas a aplicação dos capacitores de tântalo de maneira correta, né, onde a aplicação é feita com base nos Nectokins originais, né, a gente vai por equivalência, a gente tem que colocar a quantidade de Nectokin equivalente a quantidade de tântalo equivalente ao Nectokin que foi removido, com certeza o videogame voltaria a funcionar, tá? Porque, volto a falar, na minha experiência, todos os PS4 FAT, os PS3 FAT que eu peguei, resolvi trocando os Nectokin por tântalo. Não foi necessário o rebalem. Por quê? Porque é uma placa que parece que não foi feita para fazer o rebalem. É uma placa muito robusta, é muito difícil o rebalem. A chance de você matar um processador desse aqui no processo é muito alta. Só que a gente vai ter que fazer o rebalem para tentar resolver o problema, que era o que eu estava tentando fugir, certo? Ah, mas por que fugir do rebalem? Você deixaria com reflow pro cliente? Deixaria. É melhor você resolver o problema, o videogame ficar funcionando, do que você arriscar fazer o rebalem e matar o videogame de vez. A gente tem que pensar nessas coisas, certo? Mas aqui não vai ter pra onde eu correr. Eu vou ter que fazer o rebalem, e não só de um processador, vou ter que fazer dos dois, tá? O reflow que fizeram, o fluxo de má qualidade, tá? Por mais que o cliente falou que funcionou por 8 meses, se eu não me engano, no videogame, tá? O pessoal tem que tomar cuidado, porque às vezes o reflow ele pode unir de esfera, tá? Ele une uma esfera com a outra e aí acaba causando curto na placa. É meio complicado isso daí, tá? Então, pessoal, não vou ter pra onde correr. Vou desmontar ele novamente, preparar ele e vou sacar os dois processadores aí, cruzando os dedos para eles não morrerem. Não morrerem e a placa não apresentar bolha, alguma coisa do tipo, porque a placa é muito grande. Para encaixar essa placa aqui na Ronton, a Ronton também é grande, mas é meio chatinho, tá bom? Vamos tentar aí resolver o problema do cliente, beleza? Vou preparar a placa aqui, a gente já volta com os dois processadores fora dela. Fiz a remoção do processador, né? Primeiro eu comecei com a remoção da Cell, né? CellBR, que é a CPU, né? O processador de dados. E as notícias não são nada boas, tá? Por quê? Primeiro, que o processador, né? A gente tem vários perfis programados na nossa Ronton, né, perfis para cada tipo de equipamento. A gente utiliza um perfil diferente, afinal equipamentos são diferentes um do outro, então a gente precisa utilizar uma temperatura controlada, uma temperatura diferente em cada componente, né, em cada placa que a gente está trabalhando, certo? E como eu falei, o PS3, né, o FAT por si só, ele já é um processador que é chato de ser removido, precisa de uma temperatura elevadíssima, tá? Só que por causa do reflow que ele sofreu,
chegou a um determinado ponto na nossa rampa, que é o ponto que a gente utiliza para sacar o processador sem danos, ele não saiu. Eu tive que deixar a rampa trabalhando por mais tempo para aí sim conseguir remover o processador, tá? Isso tudo por quê? Por causa do reflow. O reflow influencia muito isso daí. E olha que beleza aí. Eu não limpei o processador, tá? Ele tá com o fluxo que utilizaram aqui para fazer o reflow. Só que pad saiu do processador. Tá? Esse pad aqui já era. Ó, solda fria. Esses pads mais escuros aqui, ó. Solda fria. Esses pads marrons aqui. Pads perdidos provavelmente, tá? Agora olha o seguinte. Olha o tanto de solda fria que tinha no processador, tá? A gente pode ver que as esferas em alguns pontos estão intactas, tá? Nessa região aqui, que o pad está praticamente limpo, é solda fria, tá? Então, ó, olha a quantidade de solda fria que tinha no processador, ó. Solda fria, ó. Então, não ia funcionar nunca esse videogame por causa desse reflow, tá? E na placa também, quantidade exorbitante de solda fria. Vou ver se eu consigo colocar para vocês aqui rapidamente no microscópio. Cadê? Ó, aqui ó, mesma coisa. Ó, pad faltando. Ó, pad faltando. Ó o tanto de pad que foi arrancado na nossa tentativa de fazer o rebalho. Por quê? Por causa do reflow. Infelizmente. E eu ainda tô desconfiado que deu bolha nesse chip, tá? Eu só vou conseguir enxergar certinho na hora que eu fazer a limpeza dele. Então, uma pena, né? O videogame aí que tinha tudo pra dar certo, infelizmente morreu por causa do reflow, tá? Então, pessoal, toma cuidado aí onde vocês levam seus equipamentos, tá? Não é assim que funciona não, tá? A gente faz de tudo para resolver o problema, só que quando o equipamento vem mexido assim pra gente é meio complicado, tá? Fica fora do nosso alcance, tá? Então, vou fazer a limpeza do chip, tá? Porque de qualquer forma eu vou ter que fazer o rebaling do chip para voltar ele para a placa do cliente, né? Para poder entregar para o cliente a placa nas mesmas condições que ela veio. Pode não estar com o mesmo sintoma, mas pelo menos tem que estar nas mesmas condições, tá bom? Vou fazer a limpeza aí, a gente já volta com ele limpo para eu realmente ver se realmente deu bolha nesse processador aqui, beleza? Pessoal, fiz o rebaling aqui da Cell, tá? Por incrível que pareça, eu achei que ela deu uma pequena bolha, tá? Realmente deu uma pequena bolha, só que o chip não está em curto, tá? O que é bom, tá? Então há ainda uma chance mínima aí do videogame voltar à vida, tá? E outra coisa, medindo aqui, né, o próprio chip, vou botar aqui que ficou mais fácil para vocês verem. Tem uma impedância de 2.6 ohms mais ou menos, que é a impedância do chip, tá? Então isso indica que o chip não está em curto, tá? Não indica que ele esteja bom, mas pelo menos em curto ele não está. Aquele pad que estava faltando, eu consegui estanhar ele, tá? Consegui colocar uma esfera, tive que colocar uma esfera um pouquinho maior para nivelar com as outras esferas. E os demais pads que eu achei que estavam faltando, na verdade não estavam, tá? Era a oxidação. A sujeira tá bem feia mesmo, tá? Então, o chip aqui tá pronto, tá? Tá pronto, tá limpo, tá? A gente pode ver aqui, ó, serviço de qualidade, tá? As esferas todas novas. E o mesmo vale aí para PCB, tá? Olha a diferença aí do chip que passou por reflow, né? Do jeito que tá agora, que a gente deixou aqui, bem limpo. Então eu vou fazer a soldagem aí da Cell e vamos ver se o console vai voltar à vida, beleza? Então a gente já volta aí. Bom pessoal, console montado aqui, tá? Fiz o rebaling da Cell, no que eu soldei, realmente não estava em curto, no que eu testei, o sintoma mudou para Ylod, né? Que é a luz amarela da morte aí que o pessoal conhece. E aí eu fui arriscar o rebaling no RSX e ele acabou estourando, tá? Para quem não sabe,
O RSX ele tem 4 módulos de memória em cima, né, do chip, e por causa do reflow, né, a gente foi aplicar cálculo novamente para sacar, tudo com uma rampa já própria para esse tipo de equipamento, e acabou estourando as memórias, né, ou seja, a solda, né, as memórias sem solda do tipo BGA, elas acabaram vazando para a lateral e acabou criando uma bolha em cima do chip, tá? Então, nesse caso aqui, caixão e vela preta, não tem mais o que fazer, certo? Entregar para o cliente, tá? Esse aqui é o sintoma dele agora. Wirelod, certo? E é isso aí. Entregar para o cliente, partir para o próximo, tá? Infelizmente aí, mais um console morto por assistência que não sabe o que está fazendo, tá? Pessoal, pesquisem aí antes de enviar para assistência, tá? Vocês não são obrigados a enviar aqui para GTEC, mas a assistência que vocês levarem, pesquisem, tá? Vejam se tem um feedback positivo aí de cliente, para não acontecer esse tipo de coisa, tá? Porque reflow não é a solução, pessoal. Além de piorar o serviço, pode resolver, mas temporariamente, mas vai acabar piorando o serviço. Aí quando cai numa assistência que sabe o que está fazendo, acaba morrendo o equipamento aí, beleza? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? O cliente, muito obrigado aí pela confiança. Infelizmente, a gente não conseguiu salvar o seu aparelho, tá? Então, se você tente procurar a gente, tá? Em primeiro lugar, quando algum aparelho seu der defeito da próxima vez, tá? Para não acontecer esse tipo de situação e você acabar saindo no prejuízo, tá bom? Pessoal, quem vê equipamento, tá? Tem o 0800 aí, tem o site, tá no site, fazem conversão robô do Getúlio, tem as unidades lá com a fila em tempo real, tá? Então envia equipamento aí para a unidade que estiver mais tranquila ou mais próxima de você. De preferência manda pra gente aqui de Barueri, mas pelo amor de Deus, parem de mandar equipamento que já foi mexido, tá? Não, tô brincando, pessoal, mas toma cuidado aí, porque a gente também não faz nenhum milagre, tá? Isso daí acaba atrasando o nosso serviço, tá? A gente tenta levar como aprendizado aí, mas acaba que o cliente acaba saindo no prejuízo, tá? Porque a gente fica um tempo aqui batendo cabeça no equipamento e no final a gente acaba não conseguindo consertar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, valeu, até a próxima aí, fui!